Então hoje nós vamos falar sobre conjuntos enumeráveis. Então, conjuntos enumeráveis. É uma esses conjuntos enumeráveis, eles contêm uma classe especial de conjuntos infinitos, né? Que são aqueles conjuntos que a gente consegue infinitos, mas num sentido muito específico. São os conjuntos infinitos contáveis, daí a gente chama de enumeráveis. Então, eu vou começar com a definição, claro, daí a gente já vê alguns exemplos e tenta se familiarizar com o que são esses conjuntos aí. Então, seja... Não, deixa eu colocar uma ênfase no que eu quero definir. Então, um conjunto X é um conjunto qualquer, tá bom? Seus objetos podem ser qualquer coisa. Então, um conjunto X é dito enumerável se tem duas possibilidades. Se x for finito, se x é finito, ou, tá bom? Aqui é que vai entrar agora aquela classe de conjuntos infinitos. Ou, se existir uma objeção, então automaticamente todo conjunto finito pode agora ser chamado de enumerável. Ou se existir uma objeção, f do conjunto dos números naturais para o conjunto x. Então, um conjunto enumerável é quando ele é finito ou quando existe uma objeção deste conjunto aqui para o conjunto x. Tá bom? Um conjunto enumerável, deixa eu colocar aqui, enumerável, se é finito ou se existe uma objeção. Tá bom. Neste último caso, né, no caso em que existe a objeção, então, neste último caso, que é o caso em que existe uma objeção dos naturais para x, dizemos que x é infinito enumerável. Se eu digo só enumerável, eu não sei a que tipo de conjunto eu estou me referindo. Se o meu conjunto é finito ou infinito, tá bom? Se eu digo só enumerável, não sei se o conjunto é finito ou infinito. Mas se eu digo infinito enumerável, então eu estou dizendo que o conjunto é infinito e que existe uma objeção de n para o meu conjunto x, tá bom? Então a gente vai reservar esse termo particular aqui para conjuntos enumeráveis que são infinitos. Se eu disser só enumerável, daí você não sabe a cardinalidade do seu conjunto. Cardinalidade do seu conjunto. Então, exemplo. N é enumerável. Claro, né? Pois a identidade dos naturais pros naturais, né? Estou tentando verificar se esse conjunto é enumerável. Para isso, como ele é infinito, né? A gente já provou na aula passada que ele é infinito, basta construir uma objeção daqui para cá. E a objeção que eu vou escolher é a identidade. É uma objeção. É uma objeção. Então, próximo exemplo. Z, conjunto dos números inteiros, é enumerável. Eu sei que o conjunto dos números inteiros é infinito, né? Isso a gente também provou no último vídeo. O que eu preciso fazer agora é tentar construir uma objeção dos naturais para Z. E a gente já conhece a objeção, porque a gente construiu ela na última aula também. Então, pois f de n, acho que é de n para Z, né? Definida por vamos ver, f de n vai ser n sobre 2 negativo, se n for par, e n menos 1 sobre 2, se n for ímpar. A gente construiu essa objeção no último vídeo.
Lá tem explicando direitinho o que ela faz. Por exemplo, ela manda o 1 para o 0, o 2 para o 1. Não, o 2 ela manda para o -1, aí o 3 ela manda para o 1, o 4 para o -2, o 5 para o 2 e assim por diante. Tem uma objeção, né, do conjunto dos números naturais para Z. Então a gente acabou de mostrar também que Z é numerável, porque a gente construiu esta objeção. N é numerável porque a gente construiu esta objeção. Vamos ver mais um exemplo. Conjunto dos números pares. Não é? Que é o 2, 4, 6, 8, 10. Que eu posso descrever assim também. Né? É o conjunto dos números que tem este formato, né, tal que N é um número natural. Conjunto dos números naturais pares. Daí a gente constrói uma objeção assim. Mais uma vez, para mostrar que um conjunto é numerável, eu preciso construir uma objeção daqui, dos naturais, para o conjunto. Então, pares. E essa objeção é bem óbvia, né? Você pega um número natural qualquer e manda para 2 vezes ele. Daí, cada número natural é mandado no número par. Então, essa função é sobrejetiva. E números diferentes são mandados em números pares distintos. Então, ela é injetiva. Então, logo, o conjunto dos números pares é enumerável. Ou, se você quiser ser um pouco mais preciso, né, é infinito enumerável. Se eu for provar algum resultado a respeito de conjuntos enumeráveis, então você precisa considerar os dois casos, né? O caso em que o conjunto é finito e o caso em que o conjunto é infinito. Toda vez que a gente for, se você disser só enumerável, tá certo, né? Mas se você quiser ser um pouco mais preciso, você fala infinito enumerável. Porque daí você já exclui o outro caso, né? De ser finito. Mas se bem que a gente sabe que o conjunto dos números pares é infinito. Então, mais um exemplo. Esse é um conjunto que a gente não viu ainda, né, que é o conjunto dos números racionais. A gente vai falar dele só daqui a algumas 2 ou 3 aulas, não sei. A gente vai definir o que é um número racional. Se bem que a gente já sabe o que é um número racional, mas eu vou definir o que é um número racional. Vou dizer o que é a soma, né, a desigualdade entre números racionais, né, como é que eu comparo dois números racionais. Multiplicação, divisão e tudo mais que for possível fazer com números racionais. A gente vai falar disso ainda futuramente. Então, né? Então, isso aqui é o conjunto de todos os números da forma m sobre n, né? Tal que é m barra n, tá? O desenho é sempre assim, m, o número de cima é chamado de numerador, e o númerozinho de baixo é chamado denominador. Então, m é sempre um número inteiro e n é sempre um número natural. Então, esse aí é o conjunto dos números racionais. É claro que eu preciso dizer quando é que dois números racionais são iguais, né? Por exemplo, 2 sobre 2 é igual a 3 sobre 3, né? 2 sobre 5 é igual a 6 sobre 15. Eu preciso dizer quando é que dois números racionais são iguais, por causa que aparece alguma ambiguidade aí. Então, esses dois caras, eles não são elementos distintos nesse conjunto, tá bom? Eles são o mesmo elemento, só representado de maneira diferente. Mas é o mesmo elemento. Isso aqui também é o mesmo elemento lá no conjunto dos números racionais, só está desenhado de uma forma diferente. Eles não são elementos distintos lá. Então eu não preciso escrever aqui, m sobre n é uma fração irredutível, ou m e n não tem divisor comum, coisas desse tipo, tá bom? Mas isso a gente vai fazer futuramente. Toda vez que a gente vai definir algum objeto, a gente precisa dizer, se eu for comparar esse objeto com o outro, né, como eu sei se eles são iguais? A gente fez isso já para números reais, né, quando é que dois números reais são iguais. A gente fez isso para conjunto, né, quando é que dois conjuntos são iguais. A gente fez isso para função, né, quando é que duas funções são iguais. E a gente vai fazer isso sempre que for necessário comparar dois objetos numa mesma classe. Quando é que esses dois objetos são iguais? Que propriedades em comum eles têm que ter para ser caracterizados como iguais? Então, o conjunto dos números racionais é numerável. Então, é enumerável
Bom, a gente tem um jeito de mostrar que o conjunto dos números racionais é enumerável, mas não é um jeito assim de construir, não é um jeito que nos leva à construção de uma objeção que, sei lá, é facilmente verificável, né? A objeção que eu vou construir aqui não é trivial verificar que ela de fato é uma objeção. A gente acredita, né? Porque parece bem intuitivo, mas não é trivial mostrar que isso aqui é realmente uma objeção. Então eu vou escrever aqui um jeito de mostrar que o conjunto dos números racionais é enumerável, tá bom? Daí, conforme a gente for apresentando os resultados a respeito de conjuntos enumeráveis, daí a gente vai usar esses outros resultados, né, esses outros teoremas, para apresentar novas demonstrações de que o conjunto dos números racionais é enumerável. Então, esse mesmo exemplo, né, de Q vai aparecer algumas outras vezes hoje. Eu espero que eu lembre, né, de colocar eles como exemplo, né, como consequências aí dos teoremas que a gente vai ver. Então, eu vou começar construindo, construindo alguns conjuntos aqui, tá bom? Da seguinte forma. Então, eu vou definir o conjunto A1, né? Esse símbolo aqui significa que o que vem depois é uma definição disso aqui, ou isto é por definição o que eu vou escrever aqui. Então vai ser, eu não sei se eu vou acertar fazer isso, né? Então eu vou colocar só o zero aqui. Eu vou colocar 0 sobre 1, porque o conjunto dos números racionais é sempre assim, né? Tem um cara em cima, uma barra e um cara embaixo. Agora eu vou definir um outro conjunto, que eu vou chamar de A2, né, da seguinte forma. Vou colocar 1 sobre 1 e menos 1 sobre 1. Depois eu vou colocar o A3, são todas definições, que vai ser 2 sobre 1, né, e menos 2 sobre 1. Aí o próximo conjunto vai ser o A4, que vai ser o seguinte: 3 sobre 1 e menos 3 sobre 1. Deixa eu tentar colocar uma definição mais geral aqui. A n vai ser igual a... Olha só como que eu vou definir o conjunto no geral. Vai ser o conjunto de todos os números da forma P sobre Q. Ou talvez eu mude a letra aqui. Tá, eu vou mudar a letra para colocar mn aqui na fração. Eu vou colocar P aqui. Então vai ser o conjunto de todas as frações m sobre n, né? Tal que m é um número inteiro. Eu acho que não precisa ser inteiro, não precisa. M e n são números naturais, tá bom? E m e n não tem fatores em comum, não tem fatores em comum. Em comum. E são três condições, né? Esses caras, m e n naturais, m e n não tem fatores em comum e m mais n tem que ser igual a p. Daí eu vou incluir mais alguns elementos, só fazendo o seguinte. Então eu vou considerar tanto, eu vou escolher m e n, satisfazendo todas essas condições, e daí eu só coloco sinais depois. Depois de escolher m e n, satisfazendo todas as condições, eu faço o número ser positivo e negativo. Então, P igual a 1, não, P igual a 2, 3, 4, 5, 6. Notem que eu estou definindo a P só para P maior ou igual que 1, natural e maior ou igual que 1.
tá bom? 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, este A1, ele não se encaixa aqui na definição geral, tá bom? Agora vamos ver o A2. Quem são os elementos de A2? São os elementos, né, M sobre N, que não tem fatores em comum. Eu estou colocando 1 aí, a gente não considera que 1 e 1 tem fatores em comum, ou considera? Então, eu acho que eu vou tirar o 1 também dessa definição, deixar só do 3 para frente. Só porque eu não gostei de ter que dizer que este cara não tem fatores em comum com esse. Mas se bem que este cara e esse também, ambos são divisíveis por 1, né? Então, quando eu disser não tem fatores em comum, eu quero dizer com exceção do 1, tá bom? Porque das dois números quaisquer, né, ambos são sempre divisíveis por 1. Então, o 1 atrapalha as coisas um pouquinho. Tá, então, o A2, né, seria o conjunto que eu obtenho quando eu faço P igual a 2. Então, eu preciso pegar os números naturais, né, que não têm fatores em comum e cuja soma seja 2, né, se eu estiver considerando P igual a 2. Então, eu só posso pegar dois números possíveis, né, com essa propriedade, que é o 1 e o 1. Daí eu faço essa fração e a negativa dela. Eu tenho sempre que fazer a fração positiva e daí eu acrescento um sinal para ela ficar negativa também. Agora vamos para o A3, né? Fazer P igual a 3. Então, quando P igual a 3, eu preciso pegar todos os números naturais que não têm fatores em comum e cuja soma seja 3. Aí só sobra duas possibilidades, né? O 2 e o 1. Aí eu posso pegar também, acho que o 1 sobre 2, né? Acho que eu posso fazer isso também. Então, deixa eu aumentar um pouquinho o conjunto A3 aqui. Não é porque, olha só, eu posso colocar aqui também o 1 sobre 2, porque a soma de 1 mais 2 é 3 também, e 1 e 2 não tem fatores em comum, e daí eu coloco o negativo dele lá também. Então, o A3 é um pouquinho maior do que eu estava pensando. Aí quem seria o A4? O A4, de novo, é o conjunto dos números naturais, que não tem fatores em comum e cuja soma dê 4. Então, eu posso colocar o 3 sobre 1, aí eu coloco o negativo dele também. Porque olha só, 3 mais 1 dá 4 e 3 e 1 não tem fatores em comum. Eu posso colocar também o 1 terço, né? 1 terço e o negativo dele, menos 1 terço. Eu poderia colocar 2 sobre 2 aqui, sim ou não? Eu poderia colocar o 2 sobre 2? Não, porque o 2, né, seria um fator comum para esses dois caras. Então, exatamente. Então, acabou o nosso conjunto A4. Aí quem seria o A5? Bom, seria o conjunto dos números naturais, que não tem fatores em comum e cuja soma dê 5. Então, 1 e 4, né? Aí eu coloco o negativo dele também. Aí eu faço o inverso, né? Assim, 1 e 4. E eu coloco o negativo dele também. Acho que eu posso colocar o 2 e o 3 e o negativo dele. 2, 3, né? Porque é o A5. E o inverso, né? 3, 2. E o negativo dele, menos 3 sobre 2. E eu acho que é só. Aí acabou o conjunto A5. E você vai construindo esses conjuntos, né? Sempre seguindo essa regra. Uma coisa legal é a seguinte. Eu acho que eu vou deixar isso como exercício para vocês. Então, para todo N, não, para todo P natural, com exceção do 1, né? Na verdade, eu vou deixar para todo P natural, AP é finito. Uma sugestão de como resolver esse exercício é... Me desculpem. Uma sugestão de como resolver esse exercício é o seguinte. Mostre que AP é limitado. Porque a gente sabe que todo conjunto limitado é finito, né? Todo subconjunto de números naturais que é limitado é finito. Mas se bem que esse daqui não é um conjunto de números naturais, né? Aí já complica a nossa vida. Ah não, mas um conjunto é finito quando existe alguma objeção desse conjunto para algum IN, né? Então minha dica não serve. Mostre que existe uma objeção de AP
para algum IN, onde N é um número natural aí que você deve escolher de maneira apropriada, tá bom? Por exemplo, o A1 tem um elemento só, então a objeção seria com o I1. Esta objeção seria com A2 e I2. Aqui seria entre o A3 e o I4, né? Eu teria que construir uma objeção de I4 para A3. Aqui também seria para o I4. Aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o I8 e assim por diante. Tá, então todos esses conjuntos são finitos. Ou você pode usar aritmética também, porque olha só, esses conjuntos eles são construídos de maneira muito particular, né? Você pega todos os números naturais que não têm fatores em comum e cuja soma, né, seja P. Então, se você pegar o conjunto de todos os pares M e N naturais, né, tal que MN não tem fatores em comum. Então, MN, acho que seria uma dica, outra dica. MN sem fatores comuns, sem fatores em comum. E o que mais? MN naturais. E M mais N igual a P. Então você está pegando agora os pares ordenados de números naturais que satisfazem essas condições, né? Então, este conjunto vai ter, no máximo, o número de elementos, eu acho que se você pega a cardinalidade, é menor ou igual que 2 vezes P. Não, é menor do que P vezes P. P vezes P. Porque olha só, se eu pego todos os números, 1, 2, até P, né? Até P. E de novo, 1, 2, até P. E daí eu faço todos os pares usando esses dois conjuntos. Então, se eu chamo esse conjunto de X, e esse conjunto de X de novo, e eu faço X cartesiano X, daí eu tenho um conjunto 1, 1, 1, 2, né? Tem um monte de elementos aqui, até 1P. Daí tem mais, até, sei lá, P1, P2, até PP. Tá bom? Então esse conjunto aí ele tem P vezes P elementos. Então eu sei que este cara aqui é finito por causa disso. A gente já mostrou que o produto cartesiano de conjuntos finitos é finito. Produto cartesiano de conjuntos finitos é finito. E a gente sabe inclusive quantos elementos tem no conjunto. Isso é conteúdo do último vídeo, tá bom? E daí esse conjunto aqui é um subconjunto deste, que é finito, portanto é finito. Tá bom? Este conjunto dos pares ordenados satisfazendo essas três condições é um subconjunto deste conjunto. Aí este daqui é finito. Isso é um teorema que a gente provou no último vídeo. Daí, como este é um subconjunto deste, ele também é finito. Eu acho que essa segunda dica é bem mais eficiente do que tentar construir uma objeção para cada conjunto, né? Daí você só pega esses elementos e faz frações com eles, né? Coloca um em cima do outro, faz positivo e negativo. Daí esse processo só dobra o número de elementos, então, né, quando você pega esses elementos desse conjunto para construir os APs, a única coisa que vai fazer é dobrar o número de elementos, porque você vai pegar o positivo e o negativo. Então, todo AP também é finito, porque este é finito, e este é finito, porque é subconjunto de conjunto finito. Então, eu sugiro que vocês esqueçam esta dica e usem esta daqui, tá bom? Agora, onde nós estávamos? Tá. Agora eu vou pegar todos esses conjuntos e vou colocar um atrás do outro, tá bom? Deixa eu copiar eles, porque eu já esqueci quem são eles. Vamos para a próxima tela. Vou colocar esses conjuntos aqui. Eu vou colocar um atrás do outro agora. Então, 0 sobre 1. Né? Então, esse aqui é o A1. Daí eu vou colocar 1 sobre 1 e menos 1 sobre 1.
Aí isso aqui é o A2, né? Daí 2 sobre 1, menos 2 sobre 1, 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Daí isso aqui é o A3. Aí 3 sobre 1, menos 3 sobre 1, 1 terço e menos 1 terço. Aí isso aqui é o A4. E assim por diante, tá bom? E aqui embaixo eu vou colocar o conjunto dos números naturais. Então, naturais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Então, aqui em cima a gente tem a união de todos os ANs, né, para n variando de 1 até o infinito. E aqui embaixo a gente tem um conjunto dos números naturais. E eu vou construir uma objeção daqui para lá. Tá bom? Então, o 1 eu mando para o 0, o 2 eu mando para ali, o 3 para cá, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e assim por diante. Tá bom? Todos esses conjuntos são finitos, então, né, sempre que eu termino um conjunto eu consigo terminar o próximo também. Então o que a gente acabou de, sei lá, eu espero que vocês acreditem, né, que isso seja uma bijeção. Então, temos uma bijeção de n para a união de todos esses conjuntos a n, né? Acho melhor colocar a letra P, porque a gente está usando P, então, só para não criar confusão. P para P variando de 1 até o infinito. Mas o que eu queria era mostrar que o conjunto dos números racionais era enumerável. Então, meu Deus, me desculpem. Agora, eu vou fazer o seguinte, né? Resta mostrar que o conjunto dos números racionais é igualzinho à união de todos esses APs aí, para P variando de 1 até infinito. Como que a gente mostra essa igualdade aqui? Alguém tem alguma sugestão? Então, de um lado, do lado esquerdo eu tenho o conjunto dos números racionais e do lado direito eu tenho a união de uma infinidade de conjuntos. Como que a gente mostra que dois conjuntos são iguais? Vocês lembram? Exatamente. Então, a gente precisa mostrar que que Q está contido nesta união, né, de todos esses APs, para P variando de 1 até infinito. E 2, a gente precisa mostrar que a união de todos esses APs, né, está contido no conjunto dos números racionais. Então, para mostrar este item, eu vou fazer o seguinte. Seja m sobre n um número racional qualquer, tá bom? Eu sempre posso colocar este número racional na sua forma irredutível, ou seja, de modo que m e n não têm fatores em comum. Então, suponha que este m e n aqui seja um número racional qualquer, de tal modo que m e n não têm fatores em comum. Tá bom? Aí eu pergunto, este conjunto ele pertence a algum AP? Alguém sabe me dizer que P é este? Alguém sabe me dizer que P é este? Que este número racional pertence? Por exemplo, menos 7 sobre 18 é um número racional, o numerador e o denominador não têm fatores em comum, e eu quero saber, esse conjunto pertence a qual A? Ou esse aqui, 2 sobre 3, pertence a qual A? É um número racional, o numerador e o denominador não têm fatores em comum, ele pertence a algum A. Qual é o A? Alguém sabe me dizer? Exatamente. Então, m mais n. Então, se eu peguei um número racional qualquer e ele está contido em algum desses A's aqui, então o conjunto dos números racionais está contido nesta união. Acabou, tá bom? Mas respondendo essas duas perguntas aqui, quem são os A's que contêm esses dois números racionais aí? Aqui eu tenho que colocar aqui número e aqui eu tenho que colocar aqui número. A25, muito bem. E aqui o A5.
Agora, o caminho oposto. Eu preciso mostrar que um elemento qualquer daqui está aqui. Bom, mas todo elemento daqui tem esse formato, não é? M sobre N. Onde M e N não têm fatores em comum, M mais N igual a um certo número natural, e M e N são naturais. E ele só pode ser positivo ou negativo. E é óbvio que isso é um número racional, então aqui não tem nem o que fazer, tá bom? Aqui tem um trabalhinho que a gente precisa identificar o A que contém este número racional, mas aqui não tem o que fazer, tá bom? Então, acabou. A gente acabou de mostrar que o conjunto dos números racionais é, de fato, a união de todos esses A's, né? E antes a gente havia mostrado que existe uma bijeção, né? Esta bijeção ali, do conjunto dos números naturais para o conjunto dos números racionais. Então, disso segue que é enumerável. Enumerável. Ou seja, para cada número racional, existe um número natural correspondente, digamos assim. Existe uma bijeção dos naturais para o conjunto dos números racionais. Então, quando isso acontece, né, quando existe uma bijeção entre dois conjuntos, a gente diz que esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Então, eu já vou definir aqui este conceito, esta ideia, né? Dizemos, né, que dois conjuntos x e y possuem a mesma cardinalidade se existir uma bijeção de um para o outro, ou de x para y ou de y para x, tá bom? Se os conjuntos forem infinitos, se x e y forem infinitos, então ter a mesma cardinalidade significa ter a mesma quantidade de elementos. Então, acho que eu vou incluir essa observação aqui. Então, se x e y são finitos, e possuem a mesma cardinalidade, então x e y têm a mesma quantidade de elementos. Então, x e y possuem a mesma quantidade de elementos. Até porque não faz sentido falar em quantidade de elementos de um conjunto infinito, né? Não é um número. A quantidade de elementos de um conjunto finito não é um número. Quantidade de elementos. Agora, se eles forem infinitos, aí a única coisa que você diz é: esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, então é porque existe uma bijeção entre eles, tá bom? Existe uma correspondência biunívoca entre eles. Mas se você quiser dizer, não tem problema. O conjunto dos números racionais, apesar de parecer ter mais elementos, né, tem a mesma quantidade de elementos do conjunto dos números racionais. Tem o mesmo... acho que eu vou incluir esta observação, que ela é até mais interessante do que dizer dois conjuntos infinitos têm a mesma quantidade de elementos. A gente diz assim: dois conjuntos infinitos possuem o mesmo tipo de infinito se existir uma bijeção entre eles. Agora sim. Então, dois conjuntos infinitos que possuem a mesma cardinalidade, possuem, né? A gente diz que eles possuem o mesmo tipo de infinito. Mesmo tipo de infinito. Existem diferentes tipos de infinito, tá bom? É por isso que eu estou dizendo isso aqui. Então, o tipo de infinito do conjunto dos números racionais é o mesmo tipo de infinito do conjunto dos números naturais.
Quando você vai comparar os tipos de infinito deste cara aqui, conjunto dos números reais, e o tipo de infinito deste cara aqui, eles são diferentes. Eles não têm o mesmo tipo de infinito. Eles não têm a mesma cardinalidade. Não existe uma bijeção entre eles. O tipo de infinito desse conjunto aqui é maior, tá bom? O tipo de infinito do conjunto dos números reais é diferente do tipo de infinito de conjunto dos números naturais. Existem infinitos tipos de infinitos diferentes. As coisas com infinito são bem complicadas. Não existe um tipo só de infinito, tá bom? Existem infinitos tangíveis, né, que é o que eu chamo de o tipo de infinito do conjunto dos números racionais e o tipo de infinito intangível, que é infinito mesmo assim de um jeito que você nem imagina. Tá fora da nossa compreensão esse tipo de infinito. E depois tem infinitos maiores ainda, né? Só para complicar mais as coisas. Certo, agora vamos ver alguns resultados interessantes a respeito de conjuntos enumeráveis, né? O primeiro deles é o seguinte. Esse aqui a gente vai usar algumas vezes durante o curso, então, teorema. Então, todo conjunto infinito possui dentro dele um conjunto infinito enumerável. Infinito x, né, possui um subconjunto infinito enumerável. Por exemplo, o conjunto dos números naturais é infinito e possui um subconjunto infinito enumerável, que é ele próprio, ou o conjunto dos números pares, ou o conjunto dos números primos, ou o conjunto dos números ímpares, né? Na verdade, tem um exercício que eu vou deixar para vocês, que é o seguinte. É possível escrever o conjunto dos números naturais como uma união de infinitos conjuntos, né? Esses conjuntos aqui são 2 a 2 disjuntos. Então, se você pega dois desses infinitos conjuntos e faz a interseção, dá vazia. E cada um deles é infinito. Cada um deles é infinito, enumerável. Então, é possível quebrar o conjunto dos números naturais em infinitos conjuntos infinitos. 2 a 2 disjuntos. Isso é um exercício. É inimaginável, eu sei, num primeiro momento, mas eu vou ou provar como um teorema ou vou deixar como exercício para vocês. É um exercício bem interessante esse. É difícil imaginar isso num primeiro momento, né? Como é que eu posso... Quebrar em dois é fácil, né? Você pega os pares e os ímpares, são disjuntos, né? E são ambos infinitos enumeráveis, mas quebrar os naturais em infinitos conjuntos infinitos, 2 a 2 disjuntos, aí já foge um pouquinho da nossa intuição. Então, vamos à demonstração desse teorema. Prova. Então, notem que aqui a única coisa que a gente sabe sobre x é que ele é um conjunto infinito e, portanto, é não vazio. Porque se fosse vazio, então seria finito, né? Então, já vou começar escrevendo então esta informação. Então, como x é infinito, x é diferente de vazio. Então, se ele é diferente de vazio, então ele tem pelo menos um elemento, né? Então, eu vou pegar x1, um elemento de x, porque eu sei que existe, porque x é não vazio. Então, um elemento qualquer. Então, seja x1 pertencente a x. Antes de qualquer coisa, deixa eu tentar dar uma ideia do que a gente vai provar. Então, aqui a gente tem, digamos, o conjunto x. Eu vou escolher alguns elementos lá dentro, tá? Sempre usando o fato de que algum conjunto é não vazio. Por exemplo, aqui, como o próprio x é não vazio, eu já escolhi um elemento, porque eu sei que esse elemento existe, né? É um elemento qualquer, ele existe, porque o conjunto é não vazio.
Daqui a pouquinho eu vou construir outros conjuntos não vazios e vou pegar pelo menos um elemento que tem lá dentro, que eu sei que existe. Tá? E daí eu vou dar nomes para esses elementos, tá bom? Alguns outros eu não vou escolher, mas alguns eu vou escolher, vou dar nomes para esses elementos. Daí eu vou olhar para o conjunto dos números naturais, né? Vou pegar o número 1 e associar com o primeiro elemento que eu escolhi. Vou pegar o número 2 e associar com o segundo elemento que eu escolhi, pegar o número 3 e associar com o terceiro elemento que eu escolhi, e daí a gente vai construir uma função que ela é injetiva, né? Pelo menos eu quero que ela seja injetiva. Vou construir uma função injetiva, e depois a gente vai pegar esta função e restringir ela à imagem dela. Então, toda vez que a gente tem uma função injetiva e restringe ela à imagem dela, a gente obtém uma objeção. Bom, mas se a gente tem uma objeção dos naturais para a imagem desta função, então é porque a imagem dessa função é um conjunto infinito enumerável. Então é isso que a gente vai fazer. Tá bom? Então eu já escolhi o primeiro elemento, vou escolher outros elementos agora no conjunto x, e depois eu vou construir esta função f, né? Eu vou dizer para onde é que o 1 vai, para onde é que o 2 vai, para onde é que o 3 vai. Depois eu vou restringir esta f à imagem dela, e daí acabou demonstrando o teorema. Certo, então já escolhi o primeiro elemento, né? Então eu vou fazer o seguinte: seja x1 pertencente a x. Defina, né? Defina f de 1 como sendo x1. Então eu vou definir daqui a pouco, de fato, uma função f, né? Por enquanto eu só estou dizendo quem que é a imagem do 1 por esta função, que eu ainda nem disse qual que é o domínio dela, porque a gente não tem nada ainda. Então, esta função, que eu vou definir, assim, aos poucos, ela vai mandar o 1 para o x1, que é esse elemento que existe lá dentro de x, porque x é não vazio. Agora, eu vou fazer o seguinte, seja, eu vou chamar de A1 o conjunto x sem esse x1. Então, qualquer elemento que eu pegar aqui vai ser automaticamente diferente de x1, porque eu estou tirando x1 de x, né? Então, qualquer elemento que eu pegar aqui, neste A1, vai ser automaticamente diferente de x1. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esse conjunto A1 aqui, que eu obtive pegando x e tirando o x1 dele, esse conjunto é vazio ou não vazio? Será que eu consigo escrever? Deixa eu ver. Não consigo escrever. Escrevam aí no chat. É vazio ou não vazio? Não vazio. Por quê? Por que é não vazio? Porque x é infinito, né? Olha só. Se A1 fosse vazio, então x menos x1 seria vazio, né? Porque A1 é x menos x1. Mas se eu pego x e tiro um elemento apenas e dá vazio, isso significa que x possui apenas um elemento. Mas isso contradiz a hipótese, né? X é infinito. Então A1 é não vazio porque x é infinito. Que é não vazio porque x é infinito. Bom, se A1 é não vazio, então existe um elemento dentro de A1, né? Então, seja, ou tome, x2 dentro de A1, que é não vazio, tá bom? Vou deixar explícito aqui. E defina. Lembra, eu estou tentando construir uma função dos naturais para algum conjunto. Então, eu preciso dizer para onde vai o 1, eu já disse. Agora, eu vou dizer para onde vai o 2. Né? Defina f de 2 como sendo este x2. Eu vou fazer mais um passo dessa construção, daí a gente vai para o caso geral. Agora, seja A3, né? Que é x sem o x1 e sem o x2. Então, A3, de novo, é não vazio, porque se fosse vazio, isso significaria que x possui apenas dois elementos. Mas, olha só, x é infinito.
Então, esse cara é não vazio, né? De novo, deixa eu escrever, melhor escrever, que é não vazio. A razão é sempre porque x é infinito, que é não vazio, porque x é infinito. Bom, se é não vazio, então eu posso pegar um elemento lá dentro, né? Qualquer. Tome x3, um elemento em A2, não A3. Por que A3? Não é A2, né? Estava no A1, agora eu tenho que ir para o A2. Dei um salto aqui, desnecessário. Então, x3 em A2, que é não vazio, né? E defina f de 3 como sendo x3. Então, esta função que eu estou definindo aos pouquinhos, ela manda o 1 no x1, o 2 no x2, o 3 no x3. Agora eu vou supor que eu já defini até o valor de f no enésimo número natural. Então, suponha que foram definidos... Deixa eu contar mais um segredo para vocês, né? Eu estou definindo essa função por indução. Então, eu defino o valor da função no 1 e, supondo que a função foi definida no n, eu tento dizer qual é o valor da função no valor n mais 1. Aí, se eu conseguir fazer isso, então eu defini a função por indução, então eu defini a função para todo número natural. É igual usar a indução para provar um resultado qualquer a respeito de números naturais, tá bom? Então, suponha que foram definidos f de 1, f de 2 até f de n. Se eu conseguir definir agora o valor da função no n mais 1, então acabou, tá bom? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Então, f de 1 a gente chamou de x1, né? F de 2 a gente chamou de x2. Então, eu vou chamar f de n, eu vou chamar de xn, que provavelmente é um elemento de algum conjunto não vazio. Agora eu vou fazer o seguinte. Seja a n, né? Deixa eu definir na próxima página. A n igual a o conjunto x menos x1, x2 até xn. Pergunta: este conjunto é vazio? Sim ou não? Deixa eu colocar uma enquete agora. Este conjunto é vazio? Sim ou não? Por que não? Por que esse conjunto não é vazio? Exatamente. Porque se ele fosse vazio, então x teria apenas n elementos. Mas x é infinito, né? Isso contradiz a hipótese. Aí vamos ver o que eu escrevi antes. Eu vou escrever exatamente a mesma coisa. Então, seja que é não vazio, porque tá. Que é não vazio. Porque x é infinito. Bom, se ele é não vazio, então existe pelo menos um elemento lá dentro e eu vou pegar esse elemento, né? Tome um elemento qualquer daqui, né? Que é um conjunto não vazio, e eu vou chamar esse elemento de xn mais 1. Então, tome xn mais 1 em an. E defina f de n mais 1 igual a xn mais 1. Olha só, eu defini a função no 1 e, usando o fato de que a função estava definida no n, eu consegui definir a função no n mais 1. Isso significa que esta função aqui está definida para todo número natural, tá bom? Só seguindo este procedimento. Isso é o que a gente chama de definir uma função por indução. Você precisa dar um procedimento que funcione para o 1 e, sabendo que ele funciona para o n, você tem que mostrar que ele também funciona para o n mais 1. Daí você define para todo número natural, só usando este procedimento. Então, temos uma função aí, né? Portanto, temos, ou melhor escrever assim, temos assim uma função f, né, dos naturais para x.
definida por indução. Por indução. Porque eu exibi um procedimento que funciona para o 1, e sabendo que ele funciona para o n, eu consigo mostrar que ele funciona para n mais 1. Então, esse procedimento funciona para todo n, então eu consigo definir essa função para todo n. Agora, esta função, ela não é necessariamente sobrejetiva. O que a gente vai mostrar é que ela é injetiva. A função f definida acima, é injetiva. Então, de fato. Então a gente precisa pegar dois números naturais distintos e mostrar que suas imagens, que eu chamei de xm e xn, são distintos também, tá bom? Então, eu vou fazer isso. De fato, se m e n são números naturais, com m diferente de n, então, eu tenho que pegar dois números naturais distintos. Mas se eles são distintos, então só tem duas possibilidades. Ou m é menor do que n, ou n é menor do que m. Eu vou escolher um desses dois e vou provar só para um desses dois. O outro caso é completamente análogo, tá bom? Na verdade, no outro caso, basta fazer o seguinte. Você chama n de m e você chama m de n, e daí cai no caso anterior. Esse é o jeito mais correto de fazer isso. Então, eu vou supor já direto que m é menor do que n. Porque no outro caso, você só muda o nome das variáveis e cai neste caso. E lembrando, eu tenho que mostrar que, como esses dois são diferentes, eu tenho que mostrar que as imagens deles são diferentes. Então, de fato, se m é menor do que n, então vamos ver onde está o xm. O xm pertence a este conjunto aqui, não é? x1, x2 até xn menos 1. Não, porque ó, olha só, o m é menor do que n, então a imagem do m pela função f foi obtida antes da imagem do n pela função f. Então, como m é menor do que n, m é algum desses índices aqui. Então, o xm está aqui dentro. E lembra, xm é f de m, tá bom? Agora, xn pertence ao conjunto a n menos 1. Vamos ver. O xn mais 1 pertence ao an, tá certo. Então, o xn pertence ao conjunto a n menos 1, que é, olha só, é x menos x1, x2 até xn menos 1. Porque foram assim que esses conjuntos foram definidos, né? E notem, xn é f de n. Olha só o que aconteceu. Peguei dois números naturais distintos, né? M menor do que n, significa que eles são distintos. Daí, a imagem do m pela função f está neste conjunto. E a imagem do n pela mesma função f está no complementar deste conjunto. Isso implica que eles são diferentes. M é diferente de f de n. Porque f de m está num conjunto e o outro está no complementar deste conjunto. Então, eu acabei de mostrar que a função é injetiva. Então, isso mostra que f é injetiva. Essa demonstração, uma versão dessa demonstração vai aparecer de novo num outro resultado que a gente vai mostrar mais à frente. Só que, como esse novo resultado que a gente vai provar é a respeito de números naturais, daí a gente vai poder falar de ordem, tá bom? Aqui a gente não pode falar de ordem. Eu não sei qual desses dois é maior ou menor, porque tanto este elemento como este elemento são elementos do conjunto X. E em X, eu não sei comparar dois elementos. Dados os dois elementos, eu não sei quem é maior e menor. Eu só consigo fazer isso para números naturais, né? Dados dois números naturais, eu sei quem que é maior e menor.
Felizmente aqui a gente não queria mostrar isso, a gente só queria mostrar que as imagens de caras distintos são elementos distintos, só isso. Bom, f é injetiva. Se ela é injetiva, né, e é uma função de n para x, então a restrição desta função à imagem dela é uma objeção. Tá? Logo, a restrição de f à sua imagem é uma bijeção. Ou isto é, né? Como que eu acho que eu vou denotar pela mesma letra. Vou denotar pela mesma letra, mas são funções diferentes agora porque eu vou mudar o contradomínio, tá bom? A função agora vai ser, antes era de n para x, agora é de n para imagem de f. Que eu posso denotar também assim, f de n, né? É para onde a função manda todos os números naturais. Isso é um subconjunto de x. Bom, mas se eu tenho uma bijeção dos naturais para este conjunto aqui, imagem de f, né, a gente acabou de provar então que a imagem dessa função é um conjunto enumerável. Né? Tem uma bijeção daqui para esse conjunto, então este conjunto aqui é enumerável. Então disso segue que imagem de f é enumerável. Vamos voltar no enunciado para ver o que era para ser provado. Todo conjunto infinito possui um subconjunto infinito enumerável. Esse conjunto ele é obviamente infinito, não é? A imagem, porque está em bijeção com o conjunto dos números naturais, então é infinito. E é enumerável, porque, de novo, está em bijeção com os naturais. E é um subconjunto de x, né? Porque a imagem da função está contida no contradomínio da função, que é o conjunto x. Então, acabou. Provamos o teorema. Encontramos um subconjunto infinito enumerável dx. Agora, vamos ver o que mais nós temos aqui. Provavelmente algum... É isso mesmo. A gente vai ver agora uma consequência deste teorema. Não é? Essas consequências a gente chama de corolário. Corolário é só um? Sim, só um. Então, isso aqui é algo relacionado a um teorema que a gente já viu. Quando a gente estava falando de conjunto finito, a gente provou o seguinte, né? Que se um conjunto era finito, então não podia existir uma bijeção do conjunto para um subconjunto próprio deste conjunto. Então a gente vai provar aqui a versão agora para conjunto infinito, né? Então um conjunto X é infinito se e somente se existe. Para conjunto finito era não poderia existir. Aqui é existe uma bijeção de x sobre uma bijeção de x para um subconjunto próprio dx. Por exemplo, conjunto dos números naturais. Eu consigo construir uma bijeção do conjunto dos números naturais para um subconjunto próprio, né, dos naturais. Basta pegar n e mandar para 2n. Isso aqui é uma bijeção de um conjunto infinito para um subconjunto próprio dele. E isso diz que o conjunto ele é infinito. Né? Porque se eu consigo construir, se existe uma bijeção dx para um subconjunto próprio de x, então o conjunto é infinito. Então é assim que é um dos jeitos, né, de mostrar que o conjunto é infinito. O outro jeito é sempre mais trabalhoso, usando a definição.
Então, este é um resultado que contém duas partes e a gente vai ter que provar cada uma delas separadamente. Então, vamos à demonstração. Então, vamos começar com a ida, né? Então, suponha que o conjunto seja infinito. Então, suponha que x seja infinito. A nossa tarefa vai ser construir, né, ou encontrar, fabricar uma bijeção de x para um subconjunto próprio de x. Então vamos ver. Pelo teorema, eu já sei algo muito legal, né? Do teorema, eu sei que este conjunto infinito ele possui um subconjunto infinito enumerável. Então, do teorema, sabemos que x possui um subconjunto infinito enumerável. Eu vou chamar esse conjunto de A, tá bom? E eu vou denotar os elementos dele assim. x1, não, vou chamar de A. A1, A2, A3, AN. É um subconjunto próprio de x. Na verdade, não. Esquece essa parte de próprio, tá bom? A é um subconjunto enumerável de x. Pode ser todo o x, não tem problema. O teorema não diz isso pra gente, né? Olha o que o teorema diz. Aqui, né? Teorema. Todo conjunto infinito possui um subconjunto infinito enumerável. Ele não diz que esse subconjunto infinito enumerável é próprio, apenas é um subconjunto. Então esse A aqui poderia muito bem ser todo o conjunto X. Mas não vamos focar nisso, por enquanto isso não é importante. Então suponha que x seja infinito, então do teorema a gente conclui que existe um subconjunto de x, que é enumerável e infinito. Agora eu vou usar esse conjunto A para definir um outro conjunto, que é o conjunto y. O conjunto, que é esse y que aparece no enunciado ali. O conjunto y, que é o conjunto x menos A, né? Não. Olha só. Eu acabei de dizer que esse A pode ser todo o x. Se eu definir isso aqui desse jeito, então x pode ser vazio, né? Perdão, y pode ser vazio. Isso é problemático. Então, se eu tirar de x todo mundo que está em A, então eu corro o risco de obter um conjunto vazio. E eu não quero um conjunto vazio. Então, não vou tirar todo mundo de A. Eu vou tirar só alguns elementos de A. Então, vou fazer assim. Então, eu vou pegar todo o conjunto X, lembra? A é um subconjunto de X, e vou tirar só alguns elementos de lá. Esses elementos aqui, ó. A2, A4, A6, A8 e assim por diante. A2N. Então, eu peguei X e tirei só esses elementos aqui. Joguei esse fora, né? Joguei o A4, o A2N. Todos os elementos de A que tinham índice par, eu tirei de x. Vocês concordam que y agora é não vazio? Sim ou não? Vocês concordam que agora y, definido desta forma, é não vazio? Porque mesmo que A seja todo o conjunto x, como eu não tirei de x todos os elementos de A, então agora eu posso garantir que y é não vazio. O conjunto, eu vou escrever essa informação aqui, é não vazio, né? E é um subconjunto próprio de x também, né? Porque peguei x, tirei alguns elementos, né? Tirei uma quantidade infinita de elementos, mas y ainda é infinito, por sorte, né?
x ainda é infinito, certo? Então deixa eu fazer um desenho, né, para facilitar a nossa vida. Desenhos são sempre uma boa ideia. Então, suponha que eu tenha x aqui originalmente, tá bom? Então tem um monte de elementos lá. Tem x tio, tem estrela, tem quadrado, tem A1, tem A2, né? Porque A está contido em x. Tem A3, A4, A5, A6 e mais um monte de outros elementos, né? Tem lua, tem uma pessoa lá dentro também. Tá? Esse é o conjunto x. E eu vou desenhar aqui o conjunto y. Né? Y. Então, y foi obtido, deixa eu desenhar um pouquinho maior. Y foi obtido a partir de x, né? Y, olha só, foi obtido a partir de x, tirando-se de x os elementos de A que tem índice par. Então, esse elemento aqui não é um elemento do conjunto A, porque o conjunto A é só este conjunto aqui, né? Este aqui é o conjunto A. E daí eu tiro esse, tiro esse, tiro esse. Quando a gente tira de A, quando a gente tira de x, todos os elementos de A que tem índice par, aí a gente obtém o conjunto y. Então, deixa eu desenhar y aqui do lado. Então, x continua lá, essa pessoinha continua lá também, esse x tio também, a lua, a estrela continua lá, o quadrado continua lá, o A1 continua lá, o A2 desaparece, o A3 continua lá, o A4 desaparece, daí o A5 continua lá e mais um monte de outros elementos, né? O A7, o A11, o A131 continua em y. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma bijeção de x para y. Da seguinte forma, se um elemento, né, para construir uma função, eu preciso dizer para onde cada elemento aqui, para onde cada um desses elementos, né, vai lá do outro lado. Preciso indicar explicitamente para onde cada elemento aqui do conjunto x vai aqui no conjunto y. Então, eu vou fazer de duas formas, né? Se x pertence a A, não pertence a A primeiro, se x não pertence a A, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir f de x como sendo o próprio elemento. Então, este cara, ele não está em A, né? Não está em A. Então, eu vou mandar ele para ele mesmo. Esse cara não está em A também, então eu vou mandar ele para ele mesmo. Né? Pego o elemento, mando para ele mesmo. Esse cara, ele não está em A, então eu mando ele para ele mesmo. Agora, esse cara, ele está em A. Então, eu preciso de duas regras. Então, essa aqui é a primeira regra. A segunda regra, se x pertence a A, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, todos os elementos de A têm esse formato, né? AN. Né? Se um elemento qualquer está em A, então ele tem esse formato. Então, eu vou fazer assim. Se AN, já que todo elemento de A tem esse formato, eu já vou indicar direto, né? Assim. Então, se o elemento está em A, então ele tem esse formato, aí eu vou mandar ele para esse cara aqui, A2N. Pego o A1, mando para o A2, né? Pego o A1, mando para o... Não, pera. Quem que eu joguei fora? Eu joguei fora todos os caras que tinham índice par. Ah, então eu preciso fazer o seguinte, assim, menos 1. Agora parece que vai dar certo. Então vamos lá. O A1 vai para onde? O A1 vai para f de A1 é igual a A 2 vezes 1 menos 1, que é A1 de novo. Então o A1 vai para cá. Para ele mesmo. Para onde vai o A2? Bom, f de A2 é igual a A2 vezes 2 menos 1, que é 3, né? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. É. Então, o A2 vai para o A3. Ali está. O A3 vai para onde? O A3, f de A3 é igual a
A2 vezes 3, que é 6 menos 1, 5. O A3 vai para o A5. E assim por diante, tá bom? Aí você vai construindo assim. Então a função f ela é definida por duas regras. Se o elemento pertence ao conjunto A, então eu uso essa regrinha para descobrir quem que é a imagem dele. Se ele não pertence ao conjunto A, então você manda o elemento para ele mesmo. Tá bom? Aí pergunta, vocês concordam que essa função é injetiva? Sim ou não? Vocês concordam que essa função é injetiva? Se eu pego dois elementos distintos, tem como eles irem para o mesmo elemento? Por f? Não, né? Então ela é injetiva. Vocês concordam que essa função ela também é sobrejetiva? Por exemplo, quem é que vai nesse elemento aqui? Bom, Lua não está em A, então quem vem nesse elemento é ele mesmo. E daí, se eu tivesse aqui o A7, né? O A7. Quem que vem no A7? Alguém sabe me dizer? Quem que vem no A7 pela função f? Porque o A7 está em y, né? O A7 aqui está em y. Quem que vem nele pela função f? Quem que é a função? Não, A7. Eu quero f de A alguma coisa tem que ser igual a A7. Quem que é esta alguma coisa? A4, muito bem. O A4 está aqui. Então é sempre possível determinar, né, quem que é o elemento lá no contradomínio que é ponta de alguma seta, né, que é, dado um elemento qualquer no contradomínio, você sempre consegue determinar quem é o elemento do domínio que é mandado nele pela função f. Então essa função ela também é sobrejetiva. Pô, mas se ela é injetiva e sobrejetiva, então ela é objetiva, né? Então esta f, definida desta forma, né, definida desta forma, f de x para y é uma objeção. De um conjunto infinito para um subconjunto próprio dele mesmo. E daí a gente encerra a primeira parte, né, da demonstração. Agora precisa da volta, né? Então, suponha que f, eu vou chamar de outra coisa, suponha que g de x para y seja uma bijeção de x para o subconjunto próprio y dx. Daí você lembra que a gente já provou um teorema parecido com isso, só que para conjunto finito. Daí, se G é uma objeção de x para um subconjunto próprio de x, então x não pode ser finito. Não pode ser finito. Porque se x for finito, não existe uma objeção de x para um subconjunto próprio de x. Bom, mas se x não pode ser finito, então x é infinito. Portanto, x é infinito. Então a gente usou um resultado que a gente já provou para fazer essa conclusão aqui. Portanto, x é infinito. Certo, agora eu vou... Lembra, quando a gente definiu o conjunto finito, a gente estava usando números naturais para fazer isso, né? Então, eu vou só relembrar aqui a definição. Então, um conjunto x é finito, né? Finito, em duas condições. Se, aí tinham duas condições. X for vazio, né? E existe uma objeção de algum IN, que é um subconjunto de números naturais, tá bom? Para x, objeção. Então, quando a gente estava definindo um conjunto finito, a gente estava usando números naturais para fazer isso, né? A gente estava sempre usando um subconjunto de números naturais.
O que eu vou fazer agora é apresentar uma definição de conjunto finito que não usa números naturais. Essa definição ela foi dada por Dedekind, alguns séculos atrás. Dedekind, que é a seguinte: é a contrapositiva desse teorema que a gente acabou de provar, tá bom? Então, mais ou menos nessas linhas aqui. Então, um conjunto é finito, né, se e somente se não existe uma bijeção deixa eu só dar um nome para esse conjunto aqui. Um conjunto X é finito se somente se não existe uma bijeção de X sobre um subconjunto próprio dele mesmo, né? Subconjunto próprio de X, Y de X. Então isso aqui essa definição é meio que a contrapositiva desse teorema que a gente acabou de provar, tá bom? E eu acho que é isso. Na próxima aula a gente vai ver o seguinte resultado: teorema. De novo, esse parece bem óbvio, mas é algo que a gente precisa provar. Por exemplo, todo subconjunto de números naturais é enumerável. Se eu tenho um subconjunto qualquer dos números naturais, então esse subconjunto é automaticamente enumerável. Eu não preciso construir a bijeção de n para x, tá bom? Se eu sei que ele é um subconjunto de números naturais, então ele é automaticamente enumerável. Você não precisa construir uma bijeção para mostrar que ele é enumerável. Então, isso já é uma mão na roda, né, para ajudar a gente a mostrar que determinados conjuntos são enumeráveis. E daqui já sai imediatamente, né, como um corolário, que o conjunto dos números primos é enumerável. Até porque, até hoje, ninguém conseguiu construir uma bijeção dos naturais para os primos, né? Então, seria... Se a gente fosse usar só a definição para mostrar que os primos são enumeráveis, então... eu não sei, acho que a gente não terminaria essa tarefa nunca. Mas, felizmente, esse teorema vai provar isso para a gente. E depois a gente vai ver alguns outros resultados relacionados a conjuntos enumeráveis.